Capítulos 11 e 12. Ambrósio, junto com outros espíritos, são resgatados lá naquela zona que a gente comentou nos outros capítulos, e aqui o que acontece? Todos esses dois capítulos são focados na história e na terapêutica de Ambrósio. E aí, mais uma daquelas oportunidades muito valiosas a gente ver na prática, como é que as coisas funcionam, a lei de causa e efeito, e tudo que a gente estuda na teoria no Espiritismo. Bem, primeiro que assim, o Filomeno descreve que chamava atenção, desde que pegaram Ambrósio lá na zona mais inferior, o perispírito dele estava muito deformado. E o perispírito, de fato, ele reflete fielmente o nosso estado de espírito, o nosso estado psicológico, o nosso estado interior. Então, justamente pela propriedade plástica do perispírito, ele vai refletir com muita fidelidade o nosso estado real, diferente de quando estamos encarnados. Muitas vezes, uma pessoa que parece tão bela, parece tão calma, parece tão tranquila, por dentro existe um desequilíbrio absurdo, um nível de má intenção terrível, né? Então, o envoltório carnal ele nos engana muito. Já quando estamos desencarnados, não há como ser dessa forma. O perispírito ele denuncia o estado da pessoa. E tem muita deformação, denunciando todo um processo de sofrimento, de muito desequilíbrio que Ambrósio viveu aí nos últimos anos, décadas. E aí chega um momento quando eles, Filomeno conversando com o Inácio lá, eles fazem um resumo, né? Inácio descreve um resumo da última encarnação de Ambrósio e que aí a gente vai compreender o porquê que ele estava naquele lugar. Vamos lá, resumo. Ambrósio, ele tinha sido padre em antiga existência. E essa vida de padre que ele teve não foi digna, ao contrário do que deveria ser a vida de um sacerdote, de uma pessoa devotada aí a uma causa religiosa espiritual. Ele, de fato, teve uma vida não digna, com uma série de problemas, de vícios morais. E isso é a encarnação anterior à última, né? A encarnação anterior à última. Então, teve esse processo, séculos passados, e aí ele reencarna com a mediunidade ostensiva, para variar, né? Os médios ostensivos, eles trazem uma bagagem de muitos problemas em vidas anteriores, e ele já vem com a mediunidade como forma de conseguir ultrapassar os seus endividamentos. Reencarnou com mediunidade ostensiva, e aí, em função dessa vida anterior, ele já tinha obsessores à espreitas, desde a infância já começaram a obsediá-lo, passou por algumas dificuldades. Só que ele tinha um álibi, veja como as coisas são planejadas, né? Já se sabia que a vida de Ambrósio ele não ia ser fácil, por todo esses vícios que ele teve nessa outra existência. Mas se planejou, uma família queria dar um apoio, iria dar um suporte para ele, os pais espíritas dedicados, prontos para oferecer para ele o melhor suporte. Só que aí o tempo passou, ok, ele conseguiu receber sim esse suporte da família, mas como adulto, aí vem os problemas, né? As tendências inatas que a pessoa traz de longa história. Ele já médium, assim, consciente da sua mediunidade, começou o velho problema, a velha armadilha do médium, a vaidade e o orgulho. E até é descrito que, assim, esses traços disfuncionais do passado, as velhas características, os velhos hábitos de Ambrósio, padre, lá atrás, ficaram em evidência. Esse orgulho, essa vaidade. E não ia dar em outra, né? Ele começou a ter problema e aconteceu um fenômeno interessante. A capacidade mediúnica dele, os canais mediúnicos começaram a se reduzir. Isso é uma coisa que é descrito no estudo de mediunidade, que os espíritos superiores, eles podem, digamos assim, privar você de uma mediunidade fidedigna se você não está fazendo jus àquela faculdade. Vamos lembrar que a mediunidade é uma faculdade assim, extremamente valiosa e que deve ser empregada para o bem, para a caridade. E quando esse indivíduo ele não se compromete com isso, muitas vezes ele, entre aspas, perde essa mediunidade, essa capacidade mediúnica mais límpida. E aí ele fica à mercê de puramente influência obsessiva de espíritos mal intencionados ou zombeteiros. Então, isso aconteceu com Ambrósio, ele começou uma facilidade que ele tinha de ter contato com os espíritos começou a se reduzir. E, além disso, ele começou a viver uma sexualidade muito desequilibrada, tá? Não só as tendências dele, mas a influência também dos obsessores resultaram nisso, e a coisa não ia evoluir, não ia ter outro fim. Infelizmente, isso acaba na subjugação, foi de que ele foi vítima. E aqui termina a história dele de encarnado, né? Ele desencarna numa situação bem ruim,
e no pós-desencarne ele passa a ser escravizado por esses obsessores que já estavam tomando conta dele, né? A subjugação é um processo de domínio em que o espírito ele perde o controle sobre a própria mente e próprio corpo. Então, aí eles fazem esse resumo da história de Ambrósio, e aí o capítulo seguinte ele vai focar assim, na terapêutica de Ambrósio. Olha que interessante, lá no hospital já Ambrósio internado, eles fazem uma sessão longa terapêutica em duas partes. Primeiro, uma médium desencarnada, todo mundo está desencarnado ali, vamos lembrar, uma médium desencarnada, ela faz um processo de psicofonia pelo obsessor. Vale lembrar que Ambrósio no hospital, retirado daquela área abissal, num hospital protegido, mas a influência do obsessor ainda se fazia presente, mesmo à distância. O obsessor ele não estava presente dentro do hospital com Ambrósio, mas conseguia influenciar à distância ainda sua mente, tamanha a escravidão que rolou aí no tempo que ele ficou sobre essas influências. E aí essa médium, ela passa ali, acontece na prática uma pequena sessão mediúnica de psicofonia, em que esse obsessor é trazido e se utiliza dessa médium para se comunicar. Veja que bastante semelhante com o que acontece entre os encarnados. Então, essa médium, ela dá passividade a esse obsessor. É esquisito até pensar assim, porque está todo mundo desencarnado, mas vamos lembrar que o processo de comunicação ele é uma intermediação, essa é a ideia, inclusive, da palavra mediunidade. Esse obsessor, ele se mostra, que é de praxe esse tipo de obsessor, muito agressivo, muito vingativo, falando cobras e lagartos, né? Sempre nas obras que a gente vê, os espíritos, quando eles descrevem esses momentos, eles filtram muito, né? Eles não colocam os palavrões lá que os obsessores falam, a gente imagina o tamanho e a agressividade desse obsessor. E uma coisa que saiu aqui que foi curiosa é que ele reclamou muito, esse obsessor, de todo mundo lá, disse, olha, o que é que vocês queriam invadindo o meu território? Falando da expedição, né, da Rainha Isabel lá com o pessoal para resgatar Ambrósio. E ele ficou super chateado, porque disse que invadiram, o território era dele, e que ninguém tinha nada a ver com isso, porque ali se praticava justiça. A gente escuta muito isso em sessão mediúnica. O obsessor, ele está num processo de cegueira mental, ele tem plena convicção que ele está fazendo o que é mais correto e mais justo. Lei do engano. E aí acontece, ele esbraveja ali tudo, mas depois são aplicados passes mais calmantes e ele é acolhido ali para tentar ser tratado também, o obsessor, tá? Na segunda parte, acontece um fenômeno muito curioso. Eles têm um tipo de equipamento lá que são dois capacetes ligados por uma espécie de tubo transparente, e um capacete é colocado em Ambrósio. Lembrar que Ambrósio estava dormindo, uma espécie de coma induzido, que eles estavam fazendo Ambrósio dormir, porque tamanho o desequilíbrio mental dele lembra muito um processo de crise, de surto psicótico em paciente grave, que quando vai para um hospital precisa sim ser sedado para conseguir se manter calmo ali por um tempo. Então, é ligado um capacete na cabeça de Ambrósio e outro na cabeça da médium. A médium acabou de dar psicofonia. E é o que acontece. Filomeno descreve como um tipo de fluido, umas energias bem densas, viscosas. Elas passam de um capacete para outro por esse tubo, e é como se essa energia ela trouxesse de Ambrósio, sai de Ambrósio para a médium, é como se trouxesse a toda a carga emocional, todos os problemas, toda a carga psicológica de Ambrósio. E aí a médium, ela começa, é como se ela incorporasse o próprio Ambrósio, na verdade, a parte doente da mente de Ambrósio. E ela fica falando algumas coisas, e aí a gente fica com a impressão de que justamente aquelas coisas que a médium começa a verbalizar é justamente o que ficou anos e anos rodando na cabeça de Ambrósio, né? Pensamentos negativos, depreciativos, que colocavam ele para baixo, coisas bem, bem ruins, assim. E Filomeno descreve assim que a sensação era muito ruim na sala, esse tipo de energia. E a médium ficou extremamente, aparentemente, muito desequilibrada com aquelas energias, né? Então, essas energias, elas representavam ideias hipnóticas plantadas no passado em Ambrósio, e eu digo passado, ó, desde a encarnação, ele encarnado, já obsediado, os obsessores, eles investem muito, eles são muito persistentes, é uma característica dos obsessores, então, eles investiram muito para implantar na mente de Ambrósio ideias fixas, que pouco a pouco iriam derrubá-lo, iriam desequilibrá-lo. Além de, mas não tinha só isso, também tinham misturado com ideias depressivas, autodepreciativas, também tinham, vejam só, as ideias narcisistas e materialistas, que foi o que precedeu, na verdade, a queda de Ambrósio, foi o pensamento de arrogo, de vaidade, de orgulho.
E tinha as ideias autopunitivas e de submissão à obsessão aí dentro do campo depressivo. Então, tudo isso, essas ideias a médium conseguia verbalizar, mas estavam plantadas dentro da mente de Ambrósio. Ela estava sendo ali só um instrumento para tentar organizar um pouco aquelas energias, né? E aí, nesse momento que a médium ali tá impregnada com aquela energia vinda de Ambrósio, Eurípides chega e faz o trabalho final, que é um trabalho dispersivo. Ele aplica uma espécie de passe dispersivo, meio que é como se fosse um dreno, é bem interessante esse mecanismo, é como se ele estivesse tirando essa coisa de Ambrósio, a médium era como se fosse o ralo, precisava passar por ela, e ali o Eurípides aplicou uma técnica especial para dispersar. Olha que interessante, que terapêutica interessante essa, né? E assim foi. Então, o Inácio, no final de tudo, de toda essa terapêutica, o Inácio explica como foi que se deu, né, esse processo de construção, desde que Ambrósio estava encarnado, que os obsessores foram lá e foram tentando fixar essas ideias na mente dele, fortalecendo as crenças que ele já tinha, as ideias pré-concebidas que ele já tinha, pegando o gancho, digamos assim, nas brechas morais, psicológicas que Ambrósio deixava. E assim que funciona com qualquer obsessão. O obsessor, ele é apenas um aproveitador, ele aproveita o que a gente já tem de frágil e de vulnerável. E esse é o grande desafio da gente, enquanto encarnado, no nosso processo evolutivo como um todo, é estarmos atentos às nossas vulnerabilidades, porque são nas fraquezas, nas vulnerabilidades, que os obsessores realmente se aproveitam.